Bom, gente, agora eu vou resolver a questão 4 com vocês. Ela diz o seguinte: sejam A e B pertencentes aos reais, tal que seja, e seja T uma transformação de R3 em R3, o operador linear tal que a sua matriz em relação à base canônica é essa, em que K denota a base canônica de R3. Temos que o subespaço, escrito aqui, é invariante por T, C e somente C. O que significa o conceito de subespaço invariante? Um subespaço é invariante em relação a um operador se os vetores que formam esse subespaço, quando transformados, utilizando o operador T, eles resultam no mesmo vetor original. Então, é basicamente o que o próprio nome diz, é invariante, ou seja, não varia. O vetor, ele depois de transformado, não varia, continua o mesmo que ele era antes, entendeu? Então, basicamente, quando ele pergunta quais são os valores de A e B para que seja invariante, a gente precisa descobrir quem são os vetores que formam o nosso subespaço em questão, no caso esse subespaço. Então a primeira coisa é achar os vetores de formação desse subespaço, aplicar a transformação neles utilizando essa matriz aqui, e daí o resultado dessa transformação igualar aos próprios vetores de origem do subespaço. Daí com isso a gente consegue descobrir quem é A e quem é B. Então vamos fazer isso que eu falei. Esse subespaço aqui, ele é um subespaço do R3, portanto ele tem 3 coordenadas, né? Mas dá pra gente escrever uma das coordenadas em função das outras duas. E é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é isolar o Z e escrever ele como função de x e de y. Então Z é menos x menos y. Se eu substituir isso, o vetor aqui é um vetor do tipo x, y, z. Se eu substituir z por aquilo, eu vou ter um vetor do tipo x, y menos x menos y, né? Numa coordenada só. Eu posso quebrar esse vetor em dois. Um que é só em função de x, outro que é só em função de y. Então, no caso, eu posso escrever esse vetor aqui como sendo... Nossa Senhora. Essas manchas de caneta. Como sendo 1, em função de x, 0, menos 1. E o outro vetor eu posso escrever como sendo 0, porque é em função de y, 1, menos 1. Esses são os dois vetores do meu subespaço, então. Então, basicamente, eu posso agora apagar essa informação e deixar só esses dois autovetores que são quem de fato me interessa. Então, eu vou apagar isso aqui, porque isso daqui já não é mais útil. E os vetores que eu vou usar são os vetores 1, vou até escrever um pouquinho, vou escrever aqui do lado. São os vetores 1, 0, menos 1 e o vetor 0, 1, menos 1. Tudo bem? Vou apagar isso aqui também. E agora eu vou aplicar a transformação nesses dois vetores e depois de aplicada a transformação eu vou igualar o resultado a eles mesmos. Como que aplica a transformação? Eu tenho a matriz. É só eu pegar a matriz, multiplicar pelo meu vetor e o resultado é a transformação. Então, no caso, eu vou ter a minha matriz, 1, 2, 1, 1, 1, A, B, 2, 2, multiplicando o primeiro vetor, que é 1, 0, menos 1. A resposta vai ser o que, então? 1 vezes 1, 1, mais 0, menos B. Então, a primeira coordenada é 1 menos B. 2 mais 0, menos 2, 0. Tudo bem? E na última coordenada eu vou ter 1, 0, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Essa é a minha primeira transformação. A segunda transformação vai ser 1, 2, 1, 1, 1, A, B, 2, 2, que multiplica 0, 1, menos 1. E isso aqui vai dar o quê? Vamos descobrir. 0 mais 1 menos B. Então, o primeiro termo é o mesmo. O segundo termo vai ser 0, 1, menos 1. Então, vai ser menos 1. E o terceiro termo vai ser 0, A, menos 2. Deixa eu só conferir para ver se eu não estou fazendo nada errado. 1 menos B, 0 menos 1, 1 menos 1, menos 1. Tá certo. Então, essas são as duas transformações, que agora essas duas transformações vão ter que ser igual a esses dois vetores.
Para começo de conversa, analisando, o que a gente pode perceber? Esse vetor tem chance de ser igual ao primeiro, porque a segunda coordenada é 0 nos dois e a terceira é menos 1. Daí tudo que a gente precisa fazer é igualar o 1 menos b ao 1. Até aí tudo bem, fácil. Mas no caso do segundo, as coisas não são tão simples, porque o termo do meio, né, a segunda coordenada é menos 1, enquanto aqui é 1, certo? Isso é meio chato, isso é meio problemático. Porque daí o que acontece? Pode ser que as coisas acabem não dando muito certo. E também outra coisa importante, se eu falei aqui em cima que 1 menos b é igual a 1, eu não posso falar embaixo que 1 menos b é igual a 0, porque senão eu vou achar valores de b diferentes, eu vou ter respostas conflitantes. Então, o que eu vou fazer é, esses dois vetores são LI, tudo bem? Qualquer combinação linear entre eles vai formar um vetor, um terceiro vetor, que vai ser LD. Porém, eles só vão ser LD se estiverem os três juntos. O que eu vou tentar fazer é achar uma combinação linear entre eles e usar essa combinação linear para substituir esse vetor aqui que está dando problema. E daí a combinação linear com esse primeiro vetor voltam a ser LI. Então eu posso usar. Tudo bem? Então o que eu vou fazer é substituir esse vetor problemático aqui, por causa desse menos 1, por uma combinação linear desse primeiro com esse segundo. E a forma que eu vou fazer isso é a seguinte. Eu vou multiplicar esse vetor por menos 1 e somar com esse de cima. Porque daí eu vou ter o quê? Eu vou ter um vetor do tipo 1 menos b, 0 menos 1. Deixa eu abaixar aqui para poder escrever direito. 1 menos b, 0 menos 1, subtraído desse vetor aqui. 1 menos b, menos 1, a menos 2. Isso vai me resultar em quê? 1 menos b menos 1 menos b dá 0, né? Uma coisa menos ela mesma. 0 menos menos 1 dá 1. E o último vai dar menos 1 menos a menos 2. Então vai dar menos 1, aqui vai ficar mais 2, então menos 1 mais 2 é 1, menos a. Tudo bem? Porque vai ficar menos a ali por causa do sinal de menos. Agora já dá para trabalhar melhor. Eu substituo esse vetor aqui, eu não vou mais usar ele. Uso esse aqui, que essas duas coordenadas batem com o de cima, e esses dois que as duas coordenadas batem aqui com as primeiras. Agora é só igualar. Eu vou apagar então tudo isso, eu vou apagar isso aqui, para a gente ter espaço. Tá? E vou apagar isso aqui também. Porque o que me interessa são só esses dois vetores. Então, esse aqui, o vetor 1 menos b, 0, 1, tem que ser igual ao vetor 1, 0, menos 1. Tá certo? Aqui tem um menos. Essas duas batem, só falta a de cima. Então, pela de cima eu tenho que 1 menos b é igual a 1, portanto, b é igual a 0. Tudo bem? Eu passo esse b somando, esse 1 subtraindo. Tudo bem? b é igual a 0. E do último vetor, eu vou ter que 0, 1, 1 menos a tem que ser igual a 0, 1 menos 1. Se eu igualar a terceira coordenada, eu vou ter que 1 menos a é igual a menos 1. E, portanto, eu vou ter então que a é igual a 2. Tudo bem? Ele pedia quais eram os valores de A e B. A é 2, B é 0, e isso nos dá a resposta C de cebola. Tudo bem, gente? 0 e 2.